Bom dia e obrigada a todos pela presença mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Sou Cristina Maruyama Shimabukuro, estou na diretoria do Grupo Técnico Médico Hospitalar do Centro de Vigilância Sanitária. Contamos com a presença nesta web dos integrantes da equipe GTMH. Raquel Leite, arquiteta, especialista em administração em serviços de saúde, direito sanitário e vigilância sanitária. Leandro Barbosa, físico. Caroline Chaves, médica infectologista. Lívio Dias, também médico infectologista. E a Mila, enfermeira epidemiologista, que hoje está à distância. E dezembro chegou. Parece que o ano passou rápido, mas não foi bem assim. Na verdade, foi um ano de muitos desafios, penso que um dos mais difíceis dos que já passamos, mas conseguimos superar, certamente porque estávamos juntos, GTMH, os 28 grupos e subgrupos de vigilância sanitárias de todo o estado e também as 645 vigilâncias municipais. Com mais de 22 milhões de brasileiros acometidos pela Covid-19 e 614 mil mortes, sendo quase 20% desses casos e 25% dos óbitos em nosso estado, podemos significar o impacto que tivemos na nossa rotina de trabalho. Enfrentamos muitos momentos de dúvidas e angústias, mas caminhamos com muita dedicação, muito estudo e muito trabalho. As constantes reflexões conjuntas nos ajudaram a enxergar caminhos possíveis em momentos difíceis, quando queríamos fazer mais e melhor. Vários de vocês nos ligaram pedindo orientações, quando o que pudemos oferecer foi pensarmos juntos, pois à época ainda não tínhamos respostas. Era o possível naquele momento. Algumas vezes não o esperado, mas fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Enfim, podemos dizer que demos o nosso melhor. Que as lições que ficaram nos inspirem a melhorarmos a cada dia. Mas essa pandemia ainda não acabou. Apesar de termos avançado muito com a vacinação, devemos continuar alertas e temos muito trabalho pela frente, seja pela desativação dos leitos provisórios nos hospitais com retorno à sua rotina, seja pela convivência com essa nova doença. Dr. Lívio Dias, agora como convidado, traz hoje novamente uma atualização sobre a situação Covid-19 no mundo e no nosso estado. Apesar de não estar mais diariamente com a gente no GTMH, estará eternamente em nossos pensamentos e corações. Já nos faz muita falta, não somente pela brilhante mente e brilhante profissional que é, mas como ser humano incrível que nos ensina a ser melhor a cada dia. Agradecemos imensamente por compartilhar seu conhecimento e desejamos muito sucesso em sua caminhada. Muitíssimo obrigada. Agradecemos hoje também a palestrante doutora Sandra Baltieri pela disponibilidade e generosidade em compartilhar sua vasta experiência profissional na gestão da qualidade, em controle de infecção hospitalar e segurança do paciente. Sandra, antes de tudo, é uma profissional apaixonada pelo que faz. É enfermeira especialista em terapia intensiva, controle de infecção, e MBA em gestão em saúde, especialista em ciência da melhoria. E, por fim, como gerente da qualidade do Grupo Santa Joana. E aqui faço um parêntese para agradecer a esse grupo pela generosidade em permitir a participação de seus profissionais em nossos eventos. Conhecer os processos de trabalho dos hospitais na gestão da qualidade é conhecer importantes mecanismos que caminham lado a lado com a vigilância sanitária. Afinal, seguimos convergindo no mesmo objetivo, que os hospitais ofereçam a seus pacientes serviços seguros e de qualidade. Vamos, então, dar início às nossas atividades. Dr. Lívio? Bom dia a todos. Acho que agora todo mundo consegue já ver a tela, né? Bom dia a todos novamente. É um prazer e uma honra estar aqui, né? Falando agora como convidado, mas eu me sinto parte da equipe e sempre me sentirei, né? Então, foram mais de 11 anos, né? Estava fazendo as contas agora,
aqui no GTMH, então é parte da minha história, parte da minha vida, né? E um prazer estar aqui falando um pouco sobre esse assunto tão pertinente ainda, né? Gostaria que não fosse mais tão pertinente, mas a gente tem que comentar. Felizmente, a gente está num momento melhor do que a gente já esteve há um tempo atrás. Acho que minha tela já está compartilhada. Acho que agora sim, né? Então, eu vou falar um pouco da situação da Covid no mundo, no Brasil e aqui também no estado de São Paulo, como de costume. Agora, né, nesse último mês, a gente já acumula, né, um total de 268 milhões de casos registrados no mundo, com 5.284.000 mortes já registradas, né? E apesar desses números ainda difíceis de digerir, a gente tem um outro número que está até em verde, né? Por ser um número mais positivo, que é um número de 8 bilhões de vacinas distribuídas, né? Já aplicadas, sendo que nos últimos 28 dias a gente já teve uma intensificação do processo de vacinação no mundo, e eu vou falar um pouquinho dos motivos dessa intensificação, com mais de 1 bilhão de doses aplicadas nos últimos 28 dias. Quando a gente analisa essas curvas aqui, que são agrupadas por semanas, a primeira delas representando o número de casos, então em vermelho, a segunda em branco representando o número de óbitos, e a terceira, o número de vacinas aplicadas. O que a gente consegue identificar é que, em termos mundiais, a gente está enfrentando mais uma onda da Covid-19, né? Então, uma onda significativa, então um aumento do número de casos. A boa notícia, né, ou pelo menos parcialmente boa notícia que a gente consegue identificar, é que o número de óbitos dessa vez não acompanhou a curva ascendente em relação ao número de casos, então a curva em relação a óbitos mais achatada. E um dos motivos que explica essa curva mais achatada, além de várias outras estratégias que surgiram nesses últimos meses, né, que ajudaram no controle da pandemia e das consequências da pandemia, como novos tratamentos, é essa terceira curva, que é a curva de doses aplicadas de vacinas. Então, como eu estava falando anteriormente, né, então um dos motivos para o achatamento dessa curva aqui de óbitos, né, dissociada do aumento do número de casos, é essa linha verde aqui, essas barras verdes, que indicam o avanço da vacinação pelo mundo, né, intensificada aqui nos últimos meses, principalmente relacionada à inclusão de uma terceira dose em vários países, né, uma dose de reforço da vacina, e também agora nas últimas semanas uma preocupação com a nova variante que surgiu e o significado que ela pode ter para a pandemia agora nos próximos meses. Quando a gente olha aqui os gráficos de alguns países, eu separei aqui apenas alguns para a gente poder enxergar como a gente está se posicionando em relação a outros países do mundo, que a gente consegue identificar é que esse aumento do número de casos tem sido puxado principalmente por países do hemisfério norte. A exceção a essa regra seria a África do Sul, que tem, sim, tido um aumento do número de casos por um motivo separado do restante do mundo, com o surgimento de uma nova variante. E esse aumento do número de casos no restante do mundo, dos países do hemisfério norte, notadamente a Europa,
tem sido puxada ainda pela variante Delta, né? Já não tão nova assim, então em termos de Covid, semanas fazem com que uma notícia já seja antiga, né? Então meses também, porque a cada semana a gente tem uma nova surpresa, uma diferença, alguma coisa que surge que a gente precisa aprender e saber agir com aquela nova informação. E aquele fenômeno a gente consegue enxergar aqui de um aumento do número de casos na primeira curva, não associado ao aumento do número de óbitos. Isso está mais detalhado aqui nesse outro gráfico, né, que separa basicamente o número de mortes, né, por milhão de pessoas nos diversos países. E o que a gente consegue ver é que a curva de aumento do número de casos não está sendo acompanhado na maior parte dos países em aumento do número de mortes. Se isso vai se manter, se essa tendência vai se estabelecer, a gente não tem tanta certeza assim, mesmo porque vários desses países enfrentam desafios em relação à vacinação. Então, vários países com problemas em avançar a vacinação em populações resistentes às estratégias de vacina. Então, uma característica que, felizmente, o Brasil não tem apresentado, de uma grande resistência em relação à vacinação da população. Um outro dado interessante, né, que corrobora aquilo que eu já havia comentado, que esse aumento do número de casos no mundo ainda tem a ver com a variante Delta, né? Então, a variante Delta, uma vez que ela se estabeleceu na maior parte dos países, e essas curvas indicam aqui a dominância da variante Delta, né, representando praticamente 100% das amostras identificadas nesses países, ainda é a causa, né, desse surto de Covid-19 que o mundo está enfrentando, especialmente os países do hemisfério norte. Exceção aqui, mais uma vez, para a África do Sul, né, e aqui não estão os outros países do sul da África como um todo, que estão enfrentando a mesma realidade, uma nova variante se tornando rapidamente dominante, fazendo com que a variante Delta perca importância, pelo menos nessas localidades. Aqui, a predominância da variante Ômicron, a nova variante que surge e começa já a aparecer em diversos países, mas a sua dominância só está caracterizada mesmo na região sul da África. Nos outros países, a Delta ainda é dominante e a gente ainda não tem a certeza se esse cenário vai mudar, como aconteceu nos países do sul da África. Existe essa expectativa, mas a certeza só virá com o tempo mesmo. E esses são os países, provavelmente esse mapa de ontem para hoje já deve estar desatualizado, que já registraram a variante Ômicron, né? Então são países distribuídos em todos os continentes, que já identificaram a variante Ômicron, na imensa maioria relacionados a viajantes ou pessoas que tiveram contatos com pessoas que viajaram, né? Mas se a história se repetir, é uma questão de tempo para que os casos autóctones comecem a aparecer e, possivelmente, se o mesmo fenômeno que está acontecendo no sul da África se repetir no restante do mundo, a gente tem uma nova variante dominante por algumas características que favorecem a distribuição dela na população. Em relação à variante Ômicron, a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? Então, especulações do que pode estar acontecendo, extrapolações do que a gente tem visto em pequenas populações, nos dão alguma sugestão do que pode vir nos próximos meses, mas tudo ainda muito incerto, a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para poder responder algumas perguntas. Para a Delta mesmo, a gente tem várias perguntas não respondidas, né? E ela já está estabelecida já há bastante tempo, né? Em termos de Covid-19, meses significam bastante tempo já para a gente. Mas, a princípio, uma das características que tem sido observada é a reinfecção mais frequente, ou seja, pessoas que já tiveram Covid-19 parecem se reinfectar pela Ômicron mais facilmente do que o faziam com a variante Delta, por exemplo. Então, a reinfecção parece ser mais frequente para a variante Ômicron, um fenômeno mais frequente do que em relação à variante Delta, que era a que predominava até então, né, e predomina até o momento. Em relação a sintomas, né, será que a infecção é mais leve? Né? Então, essa é uma pergunta ainda não totalmente respondida.
os poucos casos bem documentados mostraram uma infecção com consequências, a princípio, mais leves, sem óbitos registrados até o momento relacionados à variante Ômicron. No entanto, apesar de mais leves, esses casos têm sobrecarregado os sistemas de saúde nos países do sul da África, né? Então, a procura por atendimento acaba gerando uma sobrecarga do sistema de saúde. E os sintomas, até o momento relatados, são mais semelhantes a um resfriado comum do que tinham sido reportados com a variante Delta e outras variantes. Isso vai valer para o mundo todo? Não sabemos. Será que isso tem influência de uma população mais jovem acometida na África do Sul, que é uma população pouco vacinada, né? Então, será que é essa característica que determinou que os sintomas fossem mais leves? Então, a gente não tem certeza sobre isso, né? Na evolução natural dos vírus, esse é um fenômeno até certo ponto esperado, de que eles se tornem mais transmissíveis e menos letais, mas só o tempo vai conseguir dizer para a gente se realmente os sintomas são diferentes e se a infecção é realmente mais leve, né? Então, as perspectivas até o momento boas em relação a isso, mas ainda falta segurança para a gente poder bater o martelo. Em relação à proteção vacinal, também uma pergunta sem resposta. Alguns indícios de que a proteção conferida pelas vacinas não seja tão potente contra a variante Ômicron como foi para outras variantes. Só para lembrar para vocês, essa preocupação em relação à eficácia vacinal já havia surgido com outras variantes. Cogitou-se mudar a receita, né, vamos dizer assim, das vacinas para cobrir outras variantes, principalmente com a preocupação com a Delta. No entanto, os estudos mostraram que isso não seria necessário. Então, a gente não precisaria mudar a forma de fazer essas vacinas para poder, suprimir a variante Delta. Então, as vacinas continuavam eficazes contra a variante Delta. E a mesma pergunta surge em relação à variante Ômicron, com inúmeras mutações. Será que as vacinas ainda continuam eficazes na proteção das formas graves? Então, alguns indícios que sim, talvez essa proteção não seja tão alta como aconteceu na Delta, mas até que ponto isso vai influenciar na mudança das vacinas, na necessidade de esquemas vacinais diversos, isso a gente ainda não sabe. Então, são respostas também para serem respondidas. E uma das coisas que está relativamente mais estabelecida, que não é uma notícia muito boa, é que essa variante, sim, parece ser muito mais transmissível do que a própria Delta, fenômeno observado nesses países do sul da África, em que uma vez estabelecida a variante, ela rapidamente se tornou dominante numa velocidade maior do que aconteceu com a Delta no restante do mundo. Então, parece sim ser uma variante mais transmissível. Então, essa é uma resposta um pouquinho mais consolidada quando a gente compara com as outras respostas, mas ainda muita dúvida e muita coisa para ser respondida em relação à variante Ômicron. A gente vai ter que aguardar, né? Então, é difícil ter paciência para poder obter essas respostas, mas só o tempo vai conseguir dizer. 55,4% da população mundial recebeu pelo menos uma dose da vacina de Covid-19, que significa mais de 8 bilhões de doses administradas, e a cada dia a gente tem mais de 32 milhões de doses sendo aplicadas no mundo, né? Então, uma aceleração em relação a essas vacinas. No entanto, né, a equidade vacinal parece ser um desafio e talvez a principal responsável pelo surgimento da variante Ômicron. Então, a gente tem países com uma cobertura e com uma disponibilidade de vacina altíssima e outros países com acesso a essas vacinas ainda muito restrito. Então, em países de baixa renda, menos de 7% da população recebeu a primeira dose. E isso a gente consegue ver aqui também nessa imagem, né? Então, países com uma cobertura vacinal quase chegando no 100%, né? Então, contemplando praticamente todas as faixas de idade, e países, né, principalmente países da África, com uma cobertura vacinal abaixo de 2 dígitos. Fico feliz em ter aqui o nosso país, o Brasil, que teve um atraso significativo em relação ao início da vacinação,
mostrando todo o seu potencial em relação à imunização, né? Historicamente, a gente tem essa característica de ser um país que vacina muito, que tem um programa nacional de imunização muito efetivo, e a gente compensou o nosso atraso em relação ao início da vacinação e tem avançado bastante em relação a isso, e a gente figura entre os países com a maior cobertura vacinal do mundo, à frente de vários países desenvolvidos. No Brasil, como está a nossa situação, né? Então, já deu para ver naqueles gráficos uma certa divergência em relação à realidade do país em comparação com o mundo. Pela primeira vez, não diria pela primeira vez, mas uma das únicas vezes em que a gente consegue dizer que essa discrepância pende para o lado positivo, então que a gente não está numa nova onda de Covid-19, né? A gente está numa situação de controle da pandemia, pelo menos por enquanto. Então, a gente se dissociando aqui do restante do mundo em relação a número de casos, número de óbitos e número de internações. No entanto, né, fomos um dos países mais atingidos em relação à pandemia, então, e por mais que a gente esteja num cenário melhor, a gente teve aqui uma cobrança muito alta em relação ao número de vidas, né? Somos o segundo país com maior número de óbitos relacionados à Covid-19, com mais de 600 mil pessoas falecidas pela Covid-19 e mais de 22 milhões de casos reportados, né? Esses seriam só os casos registrados. Provavelmente a gente está falando de um número muito maior de casos do que esses efetivamente registrados. E o número positivo é que a gente está aqui com 65% da população já vacinada. Nesse gráfico, a gente consegue ver aqui por semana epidemiológica esse fenômeno de redução importante do número de casos, né? Então, quem tem observado a cada semana uma redução importante, significativa e praticamente homogênea em relação ao número de casos nos estados. Os óbitos acompanhando a mesma linear, então a gente tem uma redução de casos e óbitos aqui no Brasil como um todo, então um número positivo em relação a esses dois indicadores. Esses são dados dessa última semana, né, dados de ontem, que acabam ficando desatualizados rapidamente, mas a gente tem a imensa maioria dos estados com queda do número de casos, 4 estados em estabilidade, 4 estados com alta do número de casos, mas de maneira geral, se a gente olha aquele outro gráfico lá, a gente consegue ver que as quedas têm sido subsequentes e mantidas pelo menos até o momento. Em relação à vacinação, a gente já tem aqui praticamente 75% da população com pelo menos uma dose de vacina, 65% da população com esquema vacinal completo, e o Brasil tem se destacado por estar avançando bastante em relação à dose de reforço. Essa é uma das críticas que se faz ao programa de imunização na Europa, que demorou a incluir a dose de reforço no seu esquema vacinal. Lembrando que eles começaram a vacinar muito mais cedo, né? A Inglaterra vacinou a primeira pessoa, se eu não me engano, acho que foi em 8 de dezembro do ano passado, né? E então talvez isso explique um pouco essa perda da imunidade que a gente já sabe que acontece com 2 doses de vacina, tem acontecido lá mais precocemente, e isso esteja influenciando também a ocorrência de novos casos, e o Brasil tem avançado aqui também na dose de reforço. A gente tem um esquema vacinal mais fresco, mais recente, as pessoas foram vacinadas mais recentemente, e a gente tem avançado aqui em relação à dose de reforço, então é um dado positivo também. Em relação aos estados, aí a gente tem aqui um cenário que eu diria que é um pouco preocupante, né? Então, quando a gente olha o Brasil como um todo, ótimo, a gente está avançando bastante, mas quando a gente vai no detalhe dos estados, esse cenário aqui preocupa um pouco, porque a gente consegue identificar que essa vacinação não é homogênea. Então, a cobertura vacinal, ela é muito discrepante entre os estados. A gente tem aqui o estado de São Paulo, felizmente, como primeiro colocado em relação à cobertura vacinal completa da sua população, mas a gente tem aqui outros estados que não atingiram nem 40% da população totalmente imunizada, e esses bolsões de não imunizados podem representar um problema caso
casos voltem a aumentar, então isso pode representar um problema quando a gente tem uma população que não está homogeneamente vacinada. E não é um problema tão sério aqui no estado de São Paulo, mas mesmo outros estados com uma cobertura vacinal alta, esses dados, essa cobertura vacinal não tem sido homogênea dentro do mesmo estado. Então, a gente tem regiões metropolitanas com uma cobertura vacinal excelente e regiões do interior com uma cobertura vacinal ruim. E se a gente não conseguir corrigir isso, isso pode sim representar um problema mais para frente. Então, é um dado de preocupação. No estado de São Paulo, então, esse gráfico representa o número de casos, a gente consegue ver o mesmo fenômeno acontecendo em termos nacionais. Esses picos muito elevados, muitas vezes são correções no banco, né? Então, inclusão de pacientes no banco, correções que são feitas, mas se a gente faz essa análise aqui ao longo do tempo, a gente consegue nitidamente notar uma redução muito significativa em relação ao número de casos reportados diariamente. Internação, então, um outro parâmetro que a gente acaba avaliando, também refletida aqui a redução da ocorrência de casos mais graves pelo número de internações, então uma descendente muito significativa que a gente já não via há muito tempo, e isso tem sido observado, acredito por vocês também, né, na ocupação dos leitos hospitalares extremamente baixa por casos de Covid-19 com o avanço da vacinação. E, aliás, esse é o objetivo principal da vacina, né? Mais do que prevenir casos, é prevenir casos graves, né? Internação, sobrecarga do sistema de saúde. A vacina, ela não tem a função esterilizante, ou seja, ela não é capaz de fornecer uma barreira completa para a doença, mas o principal objetivo é reduzir as formas graves, e isso ela tem cumprido bem. Todos os esquemas vacinais têm cumprido muito bem esse papel de reduzir casos graves. E óbitos também, com a mesma linear, então a gente consegue ver os três indicadores, né, internação, número de casos e óbitos, com uma redução muito significativa aqui no estado de São Paulo, então essas são ótimas notícias. E finalmente aqui eu trago um panorama da vacinação aqui no estado de São Paulo, com mais de 100% da população adulta, mais de 18 anos, com pelo menos uma dose do esquema vacinal. Esse número acima de 100% pode soar esquisito, né? Mas tem a ver com o cálculo que é feito em relação à estimativa de população, então tem provavelmente aqui uma discrepância em relação a números, também pessoas que se vacinaram que não são aqui do estado de São Paulo, então isso tudo influencia o número, mas é um indicador excelente. 94% da população adulta já completou o esquema, então esses dois números aqui se aproximando, população com pelo menos uma dose e população com esquema vacinal completo. 84% da população com pelo menos uma dose, aí incluindo também os menores de 18 anos, e 77% da população com esquema vacinal completo. Então, uma cobertura, quando a gente compara com outros países do mundo, entre as mais altas. Se a gente comparar o estado de São Paulo com outros países com uma população até parecida com a nossa, uma cobertura excelente. E o número de vacinas aplicadas realmente surpreende, né? Mais de 80 milhões de doses distribuídas e aplicadas, então é um número muito significativo que mostra que a gente está no caminho certo em relação à vacinação, mas a gente ainda precisa prestar bastante atenção nas próximas semanas, nos próximos meses, no que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o Brasil, para a gente tomar as medidas adequadas. A gente está com um arsenal muito maior do que a gente já teve um dia para tentar batalhar contra essa doença, né, que devastou o nosso país, mas a gente ainda precisa de bastante cuidado. Então, a gente está vencendo algumas batalhas, a guerra ainda não foi vencida. E era isso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Lívio. E agora passaremos a palavra para a doutora Sandra. Bom dia a todos. Eu agradeço imensamente por esta oportunidade, doutora Cristina.
É um prazer estar aqui compartilhando a questão da gestão de qualidade e segurança, que é, claro, o foco de todos nós quanto profissionais de saúde, e nós já sabemos muito bem o quanto isso é importante em relação aos cuidados com os pacientes. Então, eu trago aqui uma visão geral de como a qualidade, uma gestão de qualidade, que é um serviço importante de apoio nas instituições, assim como um núcleo de segurança, pode trazer benefícios e trazer resultados positivos para a questão da assistência ao paciente. Nós é que agradecemos. Então, falando um pouco sobre gestão de qualidade, eu trago para vocês um breve histórico. Só um minuto. Pronto. Onde eu vou trazer nessa apresentação um breve histórico da gestão de qualidade e segurança nos serviços de saúde. Vou falar um pouco desse entendimento sobre o processo da assistência hospitalar, porque para falar de qualidade e segurança nós temos que entender essa complexidade. Em seguida, como nós trabalhamos com essa gestão da qualidade, a melhoria contínua, a interface que nós temos com o serviço de controle de infecção, que é extremamente importante. E vamos passear um pouquinho sobre ferramentas da qualidade no intuito de conhecer apenas, não nos aprofundarmos no conceito, mas sim entender que nós temos ferramentas disponíveis para esse trabalho. Então, entendendo um breve histórico especificamente sobre processo de acreditação nos serviços hospitalares, de onde tudo começou. E nós temos uma linha divisória aqui, que eu trago através desse artigo, o início onde tudo começou, nos Estados Unidos, na década de 1918, onde o Colégio Americano de Cirurgias estabeleceu um programa de padronização hospitalar. Foi um primeiro momento de registro onde se identifica a necessidade de uma organização dentro de um atendimento. E aí esse Colégio Americano de Cirurgia definiu algumas questões dentro de uma lista que considerava importante trabalhar com qualidade e segurança. Em seguida, um tempo maior depois, outras associações americanas e médicas e associações que estavam ligadas à assistência ao paciente começam a se interessar e entender que esse processo é um processo importante e eles se dedicam, então, ao trabalho dessa melhoria dentro da instituição. E aí, em 1952, depois de alguns estudos e todo um movimento grande, que não era só americano, tinha associação canadense e outros países, montou-se e construiu-se, então, o primeiro programa de acreditação conhecido e nacionalmente e internacionalmente conhecido como a Joint Commission, que é uma certificadora extremamente importante. E aí, então, se trabalha especificamente dentro das unidades hospitalares uma metodologia para melhorar essa questão da assistência de uma forma mais estruturada, com foco voltado na segurança e melhor estrutura. E como aconteceu isso no Brasil? Esse artigo, basicamente, ele faz um relato, um estudo e um levantamento do que aconteceu aqui. E foi entendido, então, que em 1935 houve um primeiro movimento dentro desse conceito de qualidade dentro do serviço hospitalar, onde houve uma construção de uma ficha de inquérito hospitalar para uma comissão assistencial hospitalar do Ministério da Saúde. Então, foi um primeiro olhar para colocar algumas questões importantes dentro de estrutura hospitalar. Entre 35 e até 94, nós temos um caminho longo aqui, houve várias iniciativas de criações de normas, de manuais específicos para assistência à saúde, mas esse foi um momento importante onde o Ministério da Saúde lançou um programa de qualidade e fez várias palestras com muitas divulgações, tentando conscientizar e sensibilizar os profissionais de saúde, seus gestores, para esse trabalho da acreditação e dessa organização dentro da instituição. E aí sim, em 98 e 99, o Ministério realmente projeta a divulgação de acreditação no Brasil, onde houve a criação da Organização Nacional de Acreditação, que foi em maio desse ano. Coincidentemente, neste mesmo ano, nós tivemos um hospital de grande porte privado brasileiro sendo acreditado já por uma certificação internacional. Então, se nós olharmos para essa trajetória do que nós vemos fora do Brasil, num país desenvolvido como os Estados Unidos, versus o que nós temos aqui a nível de história, nós temos pelo menos uma diferença de 50 anos entre uma iniciativa mais forte interna nossa de trabalhar com esse processo de qualidade e segurança.
E é claro que esse tempo é um tempo que demanda resultados, ele acaba trazendo diferenças nessa trajetória, e nós já aprendemos muito nesse tempo, né, desde a criação da Organização Nacional de Acreditação, mas nós ainda temos muito a caminhar dentro da questão da cultura de qualidade e segurança. E como surgiu? Durante esse mesmo movimento em que houve a identificação dessa questão da qualidade no serviço hospitalar, outras questões de qualidade, controle, resultado estavam também acontecendo, por exemplo, na indústria automobilística. E tudo se cruzou no futuro. Então, nós temos nesse momento, na década de 30, década de 40, os primeiros estudos e trabalhos voltados para uma produção adequada, de se entregar um produto adequado, com qualidade, sem falhas, e, ao mesmo tempo, estudos específicos estatísticos, entendendo a importância desses controles e de como se poderia estudar todos esses resultados. Então, não foi uma coisa que aconteceu neste movimento mundial de entendimento de qualidade e segurança, questões isoladas. E aí, falando especificamente da segurança em relação à assistência, então, nós temos como um marco muito importante, em 99, a divulgação, né, a criação do Errar é Humano, né, essa publicação que foi tão importante pelo Instituto de Medicina e que realmente foi um marco de divisão dentro do conceito. E por que isso foi um marco de divisão? Porque é muito difícil nós trabalharmos com as questões do erro humano dentro da assistência. É como se na cultura, de uma forma geral, que ainda muitas vezes não está preparada para entender este processo, nós entendemos como não pode haver erro dentro da assistência à saúde. Mas o erro existe, porque ele tem uma característica humana. Então, este foi um início intenso e importante para este trabalho específico dentro das instituições de saúde. E aí, o que nós temos hoje postado, por exemplo, só para a gente ter uma ideia da importância desse teor, de nós trabalharmos eternamente em relação à segurança. A própria Organização Mundial de Saúde, que traz alguns números, ela coloca que essas ocorrências dos eventos adversos é provavelmente uma das 10 principais causas de morte e invalidez no mundo. Então, isso tem uma proporção gigante dentro da assistência. Nos países de alta renda, por exemplo, estima-se que para cada 10 pacientes, um vai sofrer um dano importante. E mais da metade ou metade desses danos desses pacientes eram completamente evitáveis. E ela estima ainda que, em países de baixa e média renda, acontecem pelo menos 134 milhões de eventos adversos ao ano, e nós temos um índice de morte extremamente alto, chegando a 2,6 milhões de mortes. E se nós pensarmos ainda fora do ambiente hospitalar, para um ambiente de atenção primária ou de ambulatório, a cada 10 pacientes, 4 vão ter um diagnóstico errado ou algum evento, um tratamento indicado de forma errada, e mais de 80% desses danos eram completamente evitáveis. Então, olhando para esse cenário, e que nós já conhecemos e não é de hoje, não dá para ter dúvida da importância que nós temos, todos nós como profissionais, independente de estar dentro do ambiente hospitalar ou fora do ambiente hospitalar, trabalhando para qualidade e segurança. E aí, o que ocasiona, né? Nós temos que ter uma linha de raciocínio, de entendimento, para entender o que ocasiona esse número tão alarmante. E aí nós temos que entender que o atendimento na área da saúde é uma das atividades mais complexas que existe. E é por essa complexidade que ela dificulta identificar muitas vezes e diminuir ou mitigar os pontos de risco. Se nós formos pensar na trajetória de um paciente dentro de um hospital, o número de profissionais dos quais prestam assistência desde a porta de entrada até a saída, sejam eles administrativos ou assistenciais ou de apoio, é gigantesco o número de contatos e de processos que se cruzam nessa assistência. E aí vem o nosso papel como líder de saúde ou como agentes de saúde para ter um forte impacto nesse resultado de uma forma mais positiva. Só que para isso, nós temos que entender que a coisa mais importante a ser feita é criar culturas, é mudar comportamento. E falar de cultura de segurança é o maior desafio dentro de todas as instituições, seja ela qual for. Então, é por aí que nós vamos então permear a nossa conversa hoje para entender esta importância,
para que a gente possa realmente sustentar um cuidado com qualidade e segurança e diminuir estes números que nós acabamos de ver publicados pela Organização Mundial de Saúde. Então, numa trajetória simples de um paciente numa instituição, se for passar por uma cirurgia, e seja ela qualquer instituição, de qualquer porte ou qualquer serviço de saúde, nós temos ainda um acompanhamento que pode ser ambulatorial, que já pode trazer algumas divergências específicas. Nós temos um momento de internação, onde ele começa com seus registros e a sua identificação tão importante e o propósito do qual ele está nessa instituição. Em seguida, ele segue para uma outra jornada que é na unidade de internação, onde ele vai receber seus cuidados, e seguindo ainda para um procedimento cirúrgico e uma recuperação pós-anestésica, ele tem novas equipes cuidando deste paciente, com novos procedimentos, e retorna novamente para essa unidade, onde ele se recupera, e aí esse paciente sai de alta hospitalar. Nesse simples cenário de uma simples cirurgia e nada complexo, nós poderíamos colocar aqui diversos outros profissionais das áreas de apoio que fazem parte dessa interface nessa jornada do paciente dentro da instituição. E é por isso que trata-se de uma forma tão complexa entender onde eu devo fazer barreiras, como eu posso organizar uma instituição para que ela realmente ofereça um serviço sólido e com o mínimo risco possível. E esse é o grande desafio. Então, dentro disso, nós temos que entender que toda equipe de saúde, seja ela interna, e mesmo aqueles que contribuem com uma visita, com uma avaliação diagnóstica, com uma questão de todo o processo de saúde que nós temos dentro das normas da vigilância e tudo que nos é pertinente, todos nós fazemos parte desse grande quebra-cabeça. Todos nós aqui podemos contribuir direta ou indiretamente para melhorar este fluxo e esse atendimento do paciente. E esse é o primeiro ponto de conscientização, porque muitas vezes os profissionais de saúde que trabalham, por exemplo, numa área administrativa, como nós da qualidade, como um controle de infecção, que trabalha nos bastidores, ou até para aqueles que vão visitar os hospitais e avaliar os seus processos, de acordo com as normas da vigilância, todos nós podemos contribuir com esta mudança, em grande escala ou menor escala. Então, esse é o primeiro ponto de conscientização, porque é muito comum o profissional de saúde, que muitas vezes saiu da assistência ou sempre trabalhou na área administrativa, mas que pode ter um impacto nesse resultado, se considerar como se ele estivesse distante dessa cadeia da jornada do paciente. Isso não é verdade. Todos nós temos que ter o mesmo objetivo e trabalhar em prol desta segurança e desta melhoria. E aí nós seguimos, então. O objetivo das organizações de saúde, basicamente, é prestar essa assistência através de cuidados cada vez mais seguros. Esse é o nosso grande objetivo como profissionais e como instituição. Então, a gente tem que compreender essa segurança a nível de sistema. A gente tem que entender a população que nós atendemos e as suas necessidades específicas, e assim eu consigo identificar e prever alguns riscos. E mais do que tudo, é importante nós desenvolvermos novos métodos de liderança para prever e antecipar essas questões. Os líderes das instituições de saúde e aqueles que têm um poder de ação para a mudança precisam ter esta mesma conscientização, senão esta mudança ela pode não acontecer de forma tão efetiva ou nem acontecer. E aí, o que o processo de acreditação dentro dos serviços hospitalares nos traz para auxiliar nesse grande propósito? E aí eu coloquei aqui alguns nomes e alguns símbolos das empresas acreditadoras, para nós termos uma ideia, mas independente dela ser nacional ou internacional, o grande foco é trazer uma metodologia para que a instituição de saúde consiga se organizar e trabalhar nos principais pontos de risco dentro da assistência ao paciente. Então, nós acabamos de ver esse processo de um paciente simples, com uma jornada simples, e quanto é complexo para que ele entre e saia de forma qualificada no seu cuidado, sem nenhum dano. Basicamente, a acreditação e todos esses manuais que cada uma traz com pontos importantes de avaliação, eles direcionam para que, desde a entrada até a saída do paciente,
seja possível oferecer o máximo de barreira necessária para evitar esta falha. Então, nada mais do que é uma metodologia que nos ajuda muito dentro desse contexto. E por quê? Porque nós já conhecemos essa imagem do queijo suíço diante da questão dos eventos e as ameaças que acontecem durante uma assistência, os possíveis erros que podem acontecer, que perpassam pelos processos, pelos profissionais, chegando até o paciente. E aí nós não temos uma barreira efetiva. Mas quando eu tenho, por exemplo, o entendimento da trajetória do erro, eu tenho potenciais causas de incidente e erro. Neste processo de organizar a assistência na instituição, eu começo, então, dentro desse processo de acreditação ou das próprias normas da vigilância, trabalhar a estrutura física. Existe uma regra definida, específica e segura para, minimamente, termos uma estrutura física, e isso faz toda a diferença na qualidade da assistência e na prevenção de erros também. Em seguida, nós temos também como grande barreira e grande importância para evitar esses erros, a descrição de normas políticas da instituição. Uma instituição tem que estar organizada e tem que estar bem descrita nesse conceito do que considera seguro, de como devem acontecer esses processos dentro da sua assistência, e os seus profissionais devem seguir estas normas e essas políticas e esses procedimentos. Tudo isso tem que estar muito bem organizado e descrito, e tem que ter acesso a todos. E aí nós chegamos, então, à equipe, né? Então, nós temos toda uma estrutura, todos os conceitos, e nós necessitamos da equipe de saúde, especificamente, para colocar em prática essas normas, esses conceitos dentro desse ambiente. Mas somente uma equipe capacitada não garante especificamente que este erro não chegue ao paciente. Nós temos que ter um conceito dentro da qualidade e segurança que é o trabalho em equipe. Se nós considerarmos como um profissional individual, brilhantemente, com uma carreira, com muito estudo, com todos os seus diplomas ou qualquer nível de capacitação, se ele se considerar que sozinho ele vai conseguir prestar a melhor assistência, já começamos a ter um furo nesta barreira de segurança, assistência. Porque o trabalho para ser seguro dentro de uma instituição de saúde depende de todos aqueles pelo qual o paciente passa. Porque se eu começo a trabalhar de forma individual, eu estou perdendo a minha visão do todo, eu estou perdendo a parceria daquele que compartilha o cuidado comigo e eu estou abrindo mais um furo no queijo suíço. E aí sim, quando nós falamos de trabalho em equipe, nós estamos então falando da base de consolidar esta cultura de segurança. Não conseguimos falar numa instituição de qualidade sem falar na cultura de segurança. E por quê? Porque esse conceito da cultura de segurança é extremamente importante. Nós temos que entender que todos nós, profissionais de saúde, temos que trazer conosco valores e atitudes e competências e padrões de comportamento voltados para essa segurança. Então, depende de todos nós. E nós dependemos também, para atingir essa cultura mais sólida, um comportamento de confiança mútua, e entendendo que todos nós acreditamos na importância real dessa segurança e na eficácia das medidas. Então, falar de cultura de segurança não se restringe numa instituição a entender que apenas as condições técnicas perfeitas e adequadas vão trazer o melhor resultado. Se eu não tiver esse conceito dentro da equipe como um todo, permeando pela alta liderança e chegando a toda a base, todos aqueles que trabalham, nós não teremos uma cultura de segurança fortalecida. E esse é o grande desafio de todas as instituições de saúde. Seja a instituição com maior recurso financeiro e com toda a tecnologia, a mais simples, que pode também ter uma forte cultura de segurança, porque também vai depender do comportamento e de toda essa estrutura que nós falamos anteriormente. Então, o primeiro conceito fundamental é entender que a segurança na assistência não depende só de conhecimento técnico e somente da estrutura, mas das questões comportamentais.
E aí é o desafio, trabalhar o comportamento dos indivíduos da nossa equipe. E esse é o grande desafio, porque isso é uma conquista que leva tempo, é uma conquista que tem que ter mudança de comportamento ao longo do tempo, e ela, à medida que ela vai aumentando, você vai agregando outros conceitos até que você realmente tenha uma cultura que é percebida, sentida e vivenciada por todos, se não por todos, pela grande maioria que lá está. Então, é uma trajetória onde podemos ter os melhores profissionais dentro da instituição, conduzindo certificações, acreditações, com tudo o que é possível. Mas esta conquista aqui, ela é realizada no dia a dia, dentro de um processo muito respeitoso de um trabalho em equipe e uma cultura justa. E às vezes nós pensamos que nós trabalhamos em equipe, mas às vezes por simples perguntas nós vamos identificar que nós trabalhamos juntos. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma enfermeira que sinaliza um colega de trabalho que ele não higienizou as mãos antes de atender um paciente, ou seja, ela percebeu que ele ia iniciar um procedimento e ela, como barreira, pensando no paciente, sinalizou adequadamente esse profissional que ele não higienizou. Se eu trabalho em equipe, eu tenho um profissional satisfeito que agradece o toque dessa enfermeira. Mas quando nós trabalhamos juntos e eu não estou enxergando isso desta forma, por exemplo, este médico se incomoda com essa colocação e ele desconsidera a opinião e ainda fica ofendido porque ele foi sinalizado para um procedimento. Outro exemplo simples que é muito comum, um residente pode falar para o seu preceptor que identificou uma falha durante a avaliação no paciente. Se nós trabalhamos em equipe, se todos têm esse estado de espírito onde não existe poder na hora da assistência, ou seja, a hierarquia, ela existe de uma forma administrativa, ela é importante, mas quando estamos na linha de frente do cuidado do paciente, o que vale é o resultado final para o paciente e todos devem e podem se colocar tentando contribuir. Então, se nós temos esse trabalho em equipe, esse estado de espírito na nossa equipe, ok, estou fortalecendo a cultura de segurança. Mas se nós apenas trabalhamos juntos, e é isso que perpassa para todos os alunos, para os residentes ou para aqueles que estão ali, ele vê o erro, ele vê a falha e ele se cala, porque ele tem medo de se colocar e ser exposto. Então, quando nós falamos de cultura de segurança e cultura justa, que é a base da qualidade de segurança, nós entendemos que, em momento algum, há diferença hierárquica para as responsabilidades nas ações assistenciais. Então, mesmo que eu seja um médico renomado, com um currículo brilhante, com ótimos resultados dentro da prática da medicina, eu também posso errar. E esse é o estado de espírito em que todos deveriam entender que isso pode acontecer e que não há nada de errado em ser alertado ou trabalhado nesse conceito. Agora, se nós trabalhamos juntos, ninguém pode falar nada acima, por exemplo, do seu preceptor ou do seu supervisor, que também pode estar errando naquele momento. Então, onde será que nós nos encontramos dentro da nossa equipe e do nosso trabalho? Isso fica somente no ambiente hospitalar? Não. Podemos trazer isso para o nosso trabalho administrativo como parceiros? Sim. Isso é uma questão de entendimento e percepção dessa necessidade de trabalho em equipe. Então, se eu trabalho em equipe, o foco está voltado exclusivamente para o paciente. É o objetivo de todos nós. Por isso, não há ofensa nem incômodo se houver alguma falha e eu puder ser alertado sobre isso. Se nós trabalhamos somente juntos, o paciente não é o foco e o objetivo é completamente individualizado. Estou preocupado com a minha imagem, com a minha carreira, com o meu cargo, e eu nem estou lembrando do paciente nessa hora. E aí, quando nós olhamos para as instituições, será que nós vemos várias culturas disseminadas, microculturas, ou nós temos uma cultura dentro de uma grande cultura? Mesmo que eu tenha pequenas diferenças internas, este é o objetivo maior, ter uma cultura única focada para assistência ao paciente. Então, quando nós olhamos para o resultado da nossa instituição ou de qualquer resultado do nosso trabalho,
nós temos que pensar nesta frase que é muito verdadeira no seu sentido. Todo o sistema é perfeitamente desenhado para obter os resultados que obtém. Então, se eu estou com resultados negativos, eu não estou conseguindo melhorar, eu não estou atingindo as minhas metas, o meu sistema talvez esteja desenhado de uma forma errada. Então, nós temos que rever. E aí, o segundo conceito é refletir e identificar onde nós estamos dentro desse conceito. E se nós estamos realmente trabalhando com foco exclusivo para o paciente ou para administrar o nosso trabalho. Dentro dessa conquista de uma instituição mais sólida, de uma instituição de qualidade e segurança, nós temos aqui uma base extremamente importante que nós já vimos, que é a infraestrutura, os equipamentos, os materiais. Isso é fundamental para atingir segurança na assistência, assim como o desenho dos seus processos, dos protocolos que são colocados e implementados na instituição. Mas o peso maior, se eu tiver tudo isso nesta base e não tiver o comportamento das pessoas voltados para isso, a chance do insucesso é muito grande e nós podemos ficar frustrados com uma estrutura extremamente robusta, porém com o comportamento das pessoas que não trazem esse foco para assistência. E aí, esta é a questão de trabalhar com a questão da cultura de segurança, por quê? Para pensar em cultura justa e cultura realmente que nos fortalece para a mudança de comportamento, eu tenho que tratar os erros de uma forma justa. E tratar os erros de uma forma justa significa identificar: aquilo foi um erro humano, não foi intencional, ele não tinha consciência, ou ele não se percebeu, ok. Ou aquilo foi uma negligência, uma imperícia ou uma imprudência. Isso tem que ficar claro para todos que trabalham na assistência e diante do paciente, porque nós temos que ter tratativas diferentes. Um erro humano, ele não deve ser tratado de forma punitiva, porque não foi escolha. Uma negligência, uma imperícia, uma imprudência, sim, foi uma escolha consciente, e aí sim, nós temos que tratar desta forma. E o que acontece na maioria das vezes é que não se avalia adequadamente esse contexto, o erro humano é tratado como uma negligência, e os profissionais também são tratados assim. E aí eu permeio a cultura do medo. Dentro dessa cultura, ter essa percepção de risco e aprendizagem com os erros é extremamente fundamental. Hoje, nós sabemos o quanto a segurança psicológica é fundamental e o quanto as relações humanas dentro das instituições trabalham em relação à questão do poder, né? Então, ter uma segurança psicológica é eu poder compartilhar com a minha chefia imediata uma falha, uma preocupação ou algo que ficou errado, tendo a certeza que eu vou ter uma avaliação de cultura justa, que se eu errei, eu vou ser tratado como um erro humano. Se foi negligência, eu tenho certeza que vou ser tratada de uma forma administrativa dentro do que merece. Ter o engajamento dos pacientes e familiares, ter confiança mútua no nosso trabalho. Como que a gente vai falar de trabalho em equipe se nós não temos isso dentro de nós, nas nossas relações? Então, seja ela no papel administrativo ou no papel assistencial, eu preciso entender que nós temos um objetivo comum, independente de eu ter uma relação de proximidade, amizade, de gostar ou não. Na hora da assistência, nesse processo, isso não tem que ser maior, eu tenho que focar no paciente. E nós sabemos que muitas vezes, algumas situações são desviadas por conta disso. E aí é trabalhar com transparência, é trabalhar com liderança visível e constante. E aí nós temos, então, junto com isso, a capacitação de melhoria, qualidade e segurança. Esse é o cenário ideal para uma construção de cultura justa e cultura de segurança. Por isso que leva tanto tempo, porque identificar estes pontos dentro das equipes, trazer a conscientização para os profissionais é um desafio. E aí a qualidade trabalha com essas dimensões. A qualidade trabalha com a dimensão da segurança para evitar as lesões e danos nos pacientes. Ela também trabalha com efetividade, com cuidado, então, baseado sempre em conhecimento científico. Não cabe, em momento algum, aqui eu acho que, e sim, o embasamento sempre em primeiro ponto. Ter o foco voltado para o paciente. Garantir esse acesso e oportunidade para aqueles que precisam ser atendidos. Ser eficiente, né? Não ter desperdício,
Então, falar de qualidade e segurança é também falar de algo sustentável dentro da instituição, ainda mais na economia da saúde que nós temos hoje, é fundamental, e ter equidade, né? Que todos tenham acesso e direito a isso. E fazer a gestão da qualidade, então, é olhar para todos esses conceitos, por exemplo, dentro de uma metodologia e uso de ferramentas adequadas. É olhar para o hospital como um todo, identificar a característica das assistências, os principais pacientes, os principais protocolos, o que o hospital se propõe a fazer quanto à assistência, né, naquelas especialidades, e trabalhar com as suas melhorias. Então, por exemplo, trabalhar com uma meta em melhoria. Nós temos toda essa metodologia já permeada por uma certificação, uma acreditação, que nos organiza dentro desse conceito, e constantemente nós trabalhamos com melhorias. E para isso, nós também precisamos de ferramentas. Então, hoje, como ferramenta importante para identificar um problema, identificar as causas desse problema, propor mudanças, testar nova proposta em pequena escala, padronizar e implementar, e aí sim acompanhar o que foi feito. Essa é uma trajetória correta, perfeita, para uma meta de melhoria. Parece ser simples fazer tudo isso, mas nem sempre é, dependendo do processo. Então, nós também usamos filosofias ou ferramentas importantes como o Lean Healthcare ou a ciência da melhoria, que nos traz uma forma muito inteligente, que fortalece esse trabalho de equipe, assim como o Lean, para fazer esta prática das melhorias contínuas dentro da instituição. E para isso, o que a gente tem para melhorar o sistema? Sempre ter as pessoas trabalhando conosco, pensando em equipe, que seja a equipe fora do escritório, geralmente quem está na beira do leito, aquele que faz assistência, ou aquele que vai fazer aquele procedimento, ele é a melhor pessoa para nos ajudar nas novas ideias. Se você engaja essa pessoa que está na assistência, que faz e que vai seguir com aquele procedimento que vai ser definido, você traz a vontade deles também, porque eles se sentem participantes dessa construção. Aí sim fica especificamente possível a execução desta mudança, e aí a melhoria acontece. Só que às vezes a gente pensa que melhoria é uma coisa simples, a gente às vezes pauta uma pequena mudança dentro da nossa rotina ou da rotina da unidade e acha que melhorou e que resolveu um problema. Então essa foto é figurativa, mas ela é verdadeira. Antes, este departamento ficava nesta bagunça, onde não tinha lugares definidos, não tinha muita limpeza e organização. Implementou-se toda uma reestruturação do ambiente e do cuidado do ambiente. E aí, na segunda foto, entendemos que essa melhoria aconteceu através dessa mudança. Porém, uma semana depois, o cenário era igual, que bom, permaneceu. 2 semanas depois, tudo voltou ao mesmo lugar. Ou seja, a mudança não foi resultado de melhoria. E nós temos, às vezes, muitos gestores fazendo mudanças rápidas, repentinas, achando que estão desenvolvendo uma melhoria imediata, e não é assim que funciona. Por isso, a importância de utilizarmos ferramentas. Então, nem toda mudança é significado de melhoria. A gente tem que ter metodologia para isso também. E aí, sair do escritório, porque grande parte dos gestores acaba pensando por toda a sua experiência, por tudo que traz, e fica pensando, elucubrando e construindo novos cenários, mas ele não está no dia a dia onde aquilo vai acontecer. E nem sempre a sua melhor ideia é o que realmente vai fazer a diferença lá. A construção tem que ser feita com o time que está na base, entendendo a real causa do problema, para depois vir a segunda proposta. E se nós não temos esse espírito de trabalho em equipe, nós gastamos energia e perdemos muito tempo. Por quê? Porque quem está lá na ponta sabe muito melhor do que nós, que muitas vezes estamos apenas numa área administrativa, já passamos por isso, e não damos chance para trazer a solução, porque estamos extremamente ocupados ou porque pensamos que somente a nossa experiência pode trazer esse contexto de mudança. E aí é o papel da gestão da qualidade.
onde ela trabalha desde a estrutura física num processo de acreditação, ele está permeado especificamente pelas normas da vigilância, pelas boas práticas, mas isso também faz parte da qualidade e segurança. A qualidade, diante de todo esse contexto, tem que trabalhar com cuidado centrado no paciente. Os processos de melhoria contínua, então nós temos que fazer um planejamento, olhar para a instituição como um todo, ver onde nós temos gaps, onde nós temos dificuldades para soluções ou para resultados que nós precisamos alterar e melhorar. Nós temos que ter, por exemplo, uma iniciativa contínua da avaliação dos riscos. Riscos existem em todas as áreas, em todos os processos, e nós temos que abrir uma lupa para os principais e de forma sempre proativa para evitar o erro. A avaliação dos erros que aconteceram, dos eventos adversos também são extremamente importantes, que eles trazem também, com essa metodologia, melhorias importantes, e capacitação da equipe e sensibilização para todo esse contexto que nós estamos falando agora. Então, a qualidade é um órgão de apoio muito importante, e assim pode ser permeada para aqueles hospitais que não têm uma gestão em qualidade, mas sim uma gestão de núcleo de segurança, mesmo não tendo uma certificação, tudo isso que está sendo dito aqui também pode ser realizado de uma forma objetiva, pode trazer algumas limitações por não ter uma metodologia de certificação, sim, mas tem muito a trabalhar e de forma muito simples e objetiva. E o serviço de controle de infecção? Na verdade, a interface do controle de infecção com o programa da qualidade é simplesmente igual. Eu trago a mesma foto mostrando do lado direito todos os conceitos e estruturas que permeiam dentro da gestão da qualidade. E por quê? Porque a CCH, muito antes de existir uma gestão de qualidade, trabalhou pelo hospital como um todo. Ela sempre trabalha no hospital como um todo, da porta de entrada até a saída. E não é à toa que muitos profissionais migraram do serviço de controle de infecção para a gestão da qualidade e segurança. Por quê? Porque eles já tinham esse papel de promotor da melhoria contínua, seja pela estrutura física, pelos cuidados importantes de prevenção de infecção, por todos os protocolos, por investigações, por análises, enfim. Na verdade, a CCH nos ajuda e nos ensinou a fazer isso. E não é à toa que tem esta migração importante de profissionais e que desenvolvem muito bem esse trabalho. Então, trabalhamos muito juntos, porque a CCH trabalha, óbvio, com foco dentro da prevenção de infecção, que também pode ser considerado um evento adverso, e a qualidade, com esta mesma metodologia, trabalha para os demais eventos e para os demais quesitos de qualidade e segurança. Mas nós trabalhamos extremamente com uma forma e estrutura muito parecida e de muita parceria. E aí nós trazemos exemplos práticos de mitigação de risco que, muitas vezes, alguns serviços hospitalares, por não ter uma estrutura, às vezes, tão robusta, pensa que precisa de grandes investimentos para mitigar riscos, mas um trabalho verdadeiro de equipe, com uma metodologia adequada, pode trazer transformações importantes. Então, por exemplo, um checklist de cirurgia segura, que já tem há bastante tempo divulgado e definido pela Organização Mundial de Saúde, pelo órgãos de vigilância, enfim. Nós não temos nada de novo e nós já tínhamos esta prática de utilizar o checklist, porém, nós entendemos que a forma e a prática como esse checklist estava sendo aplicado durante o processo cirúrgico não estava adequado, que ainda poderia colocar riscos em relação ao uso de instrumentais, de compressas, e nós, então, montamos um time multidisciplinar que trabalha no centro cirúrgico, entre médicos, enfermeiros e técnicos, equipe da qualidade, e através da ferramenta de um trabalho padronizado, nós redefinimos esse checklist e nós estruturamos este trabalho para que todos que aplicam o checklist o façam da mesma forma. Então, por exemplo, desenvolver um trabalho padronizado, que é uma ferramenta, propicia para que todos os profissionais bem capacitados e treinados possam praticar aquele procedimento da mesma forma.
E quando nós falamos de variação de procedimentos, quando eu tenho uma equipe que cada um faz de um jeito, não dá certo e eu imponho novos riscos na assistência. Quando se tem um trabalho padronizado, todos estarão fazendo com o mesmo nível de barreira. E foi o que nós fizemos, e nós desdobramos ainda, então, por exemplo, o checklist de cirurgia segura para um checklist específico para cesárea, que tem suas particularidades, onde não há possibilidade de quebrarmos essa barreira, onde a equipe de enfermagem está extremamente treinada e ela faz a contagem como dupla checagem com o médico que está montando a mesa, ou instrumentadora, contando os instrumentais, todas as compressas e tudo que é feito, e que todos os itens específicos para aquela paciente que vai praticar uma cesárea, vai se submeter a uma cesárea. Então, houve uma importante modificação com a visão e vivência de cada um que estava dentro desse contexto. E a mesma coisa para um checklist obstétrico de parto normal, que aparentemente um parto normal não impõe risco, e quando nós ampliamos esta lupa, nós entendemos sim que existiam pontos de risco, e o mesmo foi feito. E o que se investiu nesse conceito? Absolutamente nada, apenas profissionais com boa vontade, envolvidos nesse processo, trazendo a sua realidade no dia a dia, no seu trabalho, trazendo estudo de literatura e a metodologia organizada do trabalho padronizado. Outro ponto importante como exemplo, para que a gente possa ampliar essa questão da cultura de segurança, é a análise de evento. Da mesma forma que nós trabalhamos para organizar a questão da instituição, suas rotinas, seus processos, para fazer uma análise de evento adverso também precisa de metodologia. E é importante que a instituição escolha uma ferramenta que possa auxiliar e que todos aqueles que fazem a avaliação do evento possam ter o mesmo formato de metodologia. E por que é tão importante isso? Primeiro que eu tenho que entender que nem todas as notificações devem ser avaliadas e analisadas. Isso é um documento internacional da National Patient Safety Foundation, que é um órgão também de referência em segurança do paciente, né, na assistência, e ele fala que todas as instituições têm recursos limitados. Ninguém tem profissionais disponíveis para fazer análise de todas as ocorrências que são notificadas. Eu tenho que fazer uma triagem, eu tenho que entender o que é importante e para onde eu devo direcionar essa ação. Por isso a metodologia é importante, porque se nós pegarmos 3 profissionais de serviço de gerenciamento de risco ou núcleo de segurança, eles podem ter, por exemplo, percepções completamente diferentes para o mesmo evento. Um pode achar que é muito grave, que tem que fazer análise completa, o outro pode achar que nem tanto, e nós começamos então a ter direções diferentes. E quando nós temos uma metodologia, uma abordagem embasada, nós trazemos muito próximo essa avaliação. Então, eu tenho que ter uma classificação de risco. Eu não tenho que achar se ele é catastrófico, se ele é evento leve, menor ou maior. Eu tenho que entender se aquilo que aconteceu, mesmo que o desfecho não tenha sido catastrófico para o paciente, merece uma atenção maior. E essa ferramenta, ela nos traz a possibilidade, por exemplo, de ter um fluxo cronológico da linha do tempo de tudo o que aconteceu com o paciente. E aí fica muito fácil, visualmente, nós entendermos onde houve a falha ou qual parte do processo pode ter dado errado e que eu preciso implementar mais uma barreira. Então, essa ferramenta nos impulsiona a visitar a unidade, a ver estrutura física e ambiente, ver se tem alguma questão de equipamentos e produtos. E na entrevista com os profissionais, quais pontos são importantes de ser avaliados nessa questão de um evento? Falhas de comunicação, fadiga, treinamento e capacitação, se eu tenho procedimentos descritos ou se é primordial entender que nós temos, por exemplo, uma estrutura não tão bem descrita. E mais do que tudo, identificar se aquele profissional que está envolvido no evento está com sintomas de segunda vítima. Isso também faz parte da cultura de segurança, nós trabalharmos com a questão emocional daquele que participou do evento.
E aí, quase finalizando, quando a gente vê nessa questão, seja da melhoria proveniente de um evento adverso, onde se descobriu pontos de mudança necessários, seja para um processo dentro da instituição, para falar de melhoria, nós temos que entender, então, o que nós tínhamos antes como um cenário, onde nós realizamos a mudança e qual o resultado que eu tenho e se ele realmente está sendo duradouro. Se este resultado está tendo duradouro, se ele está tendo um impacto positivo e relevante produzido por esta mudança, eu posso então dizer que realmente houve melhoria. E para isso, eu tenho que ter metodologia, né? Então, nós trouxemos a foto daquela sala de laboratório bagunçada. Claro que a metodologia ali é visual, mas a questão de processos assistenciais, eles têm que ser acompanhados e avaliados. E falar dos indicadores, basicamente, é o nosso termômetro para os principais pontos. Muitas vezes eu posso estar nesta condição, estar me enxergando assim lindo e maravilhoso, mas eu estou com um pequeno sobrepeso aqui, mas o espelho que eu enxergo não é esse. Ou ao contrário, eu também posso estar num estado físico melhor, mas eu me enxergo como uma questão ultrapassada. Então, qual é a realidade mesmo dos nossos números? Qual é o nosso verdadeiro resultado dentro da instituição? Mais do que nunca, nós temos que entender o que é necessário medir para acompanhar esta questão dos nossos resultados, seja de qualidade, seja de estrutura, de processo. E hoje, na verdade, principalmente para as instituições privadas, as operadoras de saúde buscam esses indicadores. Não basta falar que nós temos estrutura, que nós temos um bom resultado. Eles querem acompanhar desfechos, eles querem acompanhar números em todos os sentidos, para entender se é interessante ou não trazer os pacientes dessa operadora para essa instituição. Se essa instituição traz riscos maiores ou riscos de eventos adversos que também vão custar para a operadora. Então, tudo isso faz parte de uma grande engrenagem. Se nós formos pensar em países desenvolvidos, as operadoras já não pagam mais eventos adversos. O tempo que o paciente fica a mais ou o prejuízo que teve de dano, os hospitais acabam assumindo esse custo. E isso deve chegar no nosso país também. Então, independente da questão do custo, nós temos que pensar, claro, no paciente, como sendo sempre o primeiro foco de atenção. Trabalhar com foco de atenção na segurança, na assistência, não é um projeto, é uma crença. Então, quem trabalha para isso tem que crer. O profissional de saúde precisa ter esta consciência de que isso não é uma banalidade e que todos nós podemos fazer parte desse resultado e fazemos. Não existe instituição com condições perfeitas no mundo inteiro. Aqui pode ser a mais adiantada, com vários processos de barreira, não vai ser perfeita porque as pessoas não são perfeitas. Então, nós temos erros humanos a serem trabalhados ainda. Mas o mais importante é acreditar que cada um de nós, não interessa o seu papel como profissional de saúde, seja de um órgão de fiscalização, de avaliação, de acreditação, ou os profissionais da linha direta. Somadas as forças, nós conseguimos sim transformar esse sistema de saúde de uma forma mais efetiva e que nós temos essa verdadeira responsabilidade quanto profissionais, pois escolhemos ser profissionais de saúde. Então, essa foi a minha contribuição nesse contexto. Eu tentei trazer de uma forma bem abrangente essa questão da gestão de qualidade e segurança, e sempre temos muito a aprender, e esse é um desafio muito positivo para todos nós que gostam de atuar nessa área e de pensar nesse contexto como um todo. Então, agradeço essa oportunidade. Obrigada. Sandra, emocionada, viu? Muitíssimo obrigada pela apresentação, tanto a sua quanto a do Lívio. Foram apresentações lindas, né, e com conteúdos robustos e claros, né, que permitiram
nós técnicos da vigilância sanitária, conhecermos hoje mais um importante elo, né? Esse elo de um conjunto de saberes que nos formam capazes de sermos técnicos, que consigamos avaliar riscos, né? E contribuir para a proteção da saúde da população. Muitíssimo obrigada, foi de muita valia para a gente. E tenho certeza que isso terá impacto na saúde da população, né? Porque nós técnicos também, conhecendo, acho que a gente pode contribuir bastante. Com toda certeza. Muito obrigada. Eu queria passar a palavra agora para os nossos técnicos do GTMH, quem quiser deixar alguma palavra para o pessoal, hoje é a nossa última web do ano. Eu só quero trazer aqui a palavra da Milwa, que eu acho que ela está à distância, mas não vai conseguir falar com a gente. A gente consegue, ela não está, né, no Zoom. Eu acho que ela está no Zoom e ela pode abrir a áudio. Tá bom. Milwa, você consegue falar com a gente para passar sua mensagem? Será que ela não está presente? Bom, eu vou passar aqui a palavra dela. Gostaria de agradecer pelo conteúdo presenteado pelos palestrantes e a todos os colegas do GVS e das visas municipais. Deixo minha gratidão e admiração pelo trabalho neste ano de 2021. A palavra da Milwa. Carol. Bom, eu sou a Carol. 2022, eu acho que 2021 foi um ano difícil, com muitas mudanças. Eu tive distante, voltei com força total. E, assim, o que é que eu vou falar depois desse slide da Sandra, né? Para a gente levar para a vida. Um 2022 maravilhoso, que a gente continue contribuindo. Cada um dando um pouquinho, a gente chega longe. Eu acho que eu tenho... as pessoas aqui no chat estão te parabenizando, né? Excelente apresentação, clara, objetiva. E, bom, eu sou a segunda vez que eu vejo uma apresentação sua, acho excelente, né? Vem contribuir ao nosso trabalho, com certeza. Do Lívio também, né? A gente está esperando, quem sabe o Lívio, depois do doutorado, volte aqui para a gente, né? Estamos torcendo. E queria deixar um recado para os GVS, para as vigilâncias municipais, que estaremos aqui, né? No próximo ano juntos, né? 2022. Muito obrigada a todos. Leandro? Bom, gostaria de desejar a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, agradecer pela audiência e gostaria também de pedir a todos para compartilhar e deixar seu like no vídeo. Agora o doutor Padilha, que é o mais novo integrante do GTMH e que é médico com especialização em... especialista em clínica médica e epidemiologista. Bom, obrigado pelas palavras generosas. E o novo aqui, na verdade, é um pouco antigo. Eu acho que primeiro queria registrar o prazer de estar de volta aqui à casa, né? E encontrar uma liderança no grupo técnico médico hospitalar que, como ressaltou a Sandra, né, a liderança faz a diferença e faz a transformação. Então, é importante que a gente tenha esse papel condutor, preocupado com... Eu vou aqui modificar um pouco, parafraseando a palestra da Sandra, preocupada essa liderança com a evolução contínua do sistema de vigilância sanitária. E esse esforço de reflexões ao longo desse ano que passou e
e que, na verdade, registra já uma cultura de se preocupar com a melhoria contínua e, eu diria, até com a evolução contínua, porque é transformar cada um e transformar as instituições e até o sistema. Sei que isso não se faz em pouco tempo, mas se faz com o dia a dia e com a vontade de todos, a participação de todos. Eu queria pontuar rapidamente, né, também foram 2 ótimas palestras, a palestra do Dr. Lívio, onde ele nos atualizou sobre o panorama epidemiológico da Covid-19 e mostrando algumas esperanças e algumas preocupações. Esperanças no sentido de que o impacto de medidas de imunoproteção, as vacinas, e preocupações porque a assimetria, a desigualdade da cobertura vacinal coloca em risco todos nós, porque os vazios de proteção vacinal são, na verdade, estufas, celeiros, cultivos de mutações. E, não por acaso, a gente vai encontrar uma nova mutação com maior capacidade de transmissão, exatamente num continente onde há uma baixa cobertura vacinal. E isso ameaçando rapidamente todo o planeta. Então, isso leva à reflexão de que nossa preocupação deve ser com a saúde de todos, não só no nosso país, mas no planeta. Nós somos um planeta de uma humanidade integrada e que precisa se autoproteger, protegendo todos, sem exclusões. Acho que a reflexão do Lívio nos leva a isso. E também, do ponto de vista epidemiológico, pensar, e até imunológico, pensarmos se trata de dose de reforço. A terceira dose, na verdade, parece ser um complemento vacinal. E o esquema vacinal, na verdade, se compõe de 3 doses. É uma reflexão que, naturalmente, muitos cientistas estão fazendo hoje no mundo e estão testando isso. E, claro, que também a reorganização do espaço de convivência humana, essa reorganização está em xeque, porque ela cria meios e condições para a propagação de doenças virais, por exemplo, de transmissão respiratória aérea. Fica também a gente repensar como vigiar esse risco, como reorganizar a ocupação humana do espaço. E Sandra trouxe para a gente que as organizações do trabalho humano e na saúde exigem que a gente tenha uma referência. A referência que é, ao mesmo tempo, no ser mais importante, que é o ser humano, o paciente. Então, o paciente é a nossa referência sobre se o processo assistencial está sendo conduzido da forma mais eficaz e mais segura. E, ao mesmo tempo, essa gestão da qualidade nos convida a estudar, a conhecer o objeto, o paciente, seus problemas de saúde, como eles se constituem, como eles se propagam, como eles permanecem, e como a gente pode identificar pontos de controle, pontos de risco, que são carregados de multifatores, e que a gestão da qualidade nos oferece algumas ferramentas para que a gente possa contribuir nessa eficácia assistencial. A acreditação é o fundo da gestão da qualidade, que é uma atividade privada compartilhada entre o executor e terceira parte, para que a vigilância sanitária receba isso também como um contribuinte da gestão do risco. Para nós, vigilância sanitária, que estamos preocupados com a gestão do risco, nós vamos ter aí uma parceria muito importante com a instituição da gestão da qualidade nas organizações.
Então, acho que parabéns para todos e desejar para todas as nossas equipes, estaduais, municipais, e se inspirem nessas duas palestras para que a gente possa ter um ano de 2022 mais próspero, com muita saúde para todos. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Padilha. Agradeço ainda a equipe também da Vanzolini, que nos apoiou na realização das várias webconferências por todo o ano, em especial hoje a Isabela e o Anderson, e a Célia também. Agradeço também aos servidores dos GVS, subgrupos de vigilância também, e às visas municipais pela parceria e por compartilhar conosco suas experiências. Por fim, agradeço a todos vocês da minha querida equipe GTMH pela oportunidade de trabalhar com profissionais tão competentes e dedicados. Posso dizer que tem sido um aprendizado contínuo de melhoria da carreira profissional, mas, sobretudo, levo ensinamentos para a vida. Amo todos vocês. Então, continuemos firmes nessa jornada e nos encontraremos nas webs de 2022. Um ótimo final de ano a todos e até breve.